Olá, eu sou a Dani Bélicos, Sheila Lanza, minha sócia, e nós somos as protagonistas. E você seja muito bem-vindo ao Protagonista Cast. Se você ainda não segue, por favor, já aproveite esse momento, siga o canal, ative o sininho. Aqui tem sempre conteúdo de qualidade, sempre sobre empreendedorismo, liderança, autoconhecimento, mentalidade. Sempre tem conteúdo aqui que vai te ajudar com certeza. E antes de chamar a nossa convidada de hoje, eu vou falar sobre a nossa patrocinadora, que é a CIS Expansão SA, que é o Clube Feminino de Negócios das Protagonistas de Saia. Hoje a gente tem um grupo incrível dentro da comunidade, dentro desse clube, onde a gente trabalha desenvolvimento, conexão e visibilidade. Se você quer saber mais, quer estar aqui com a gente mais pertinho aí por um tempo, 1 ano, 6 meses, nós deixamos aqui um QR Code para você conhecer mais sobre o nosso trabalho e venha ser CIS Expansão conosco, né, Sheila? É isso aí. E agora sim, a gente vai chamar essa entrevistada, que não é a primeira vez que ela vem, só que hoje ela tem muitos negócios, então hoje ela vai falar sobre um outro negócio que ela é sócia, que é a Giftify Brindes, que é a Grace Dorta. Seja muito bem-vinda. Olá, que gostoso estar aqui de volta. Pois é, né? A gente fala sobre marketing e wellness e hoje não vamos falar de wellness, vamos focar em marketing. É isso. Conta pra gente aí como que a Giftify surgiu aí no seu caminho. Né? Cara, que engraçado, porque justamente a Giftify surgiu no meu caminho por culpa do café esotérico, que foi praticamente o tema do nosso primeiro bate-papo aqui no Protagonistas Cast. E é claro que meu sócio, ele já era meu amigo, meu aluno, antes da gente se tornar sócio. Mas em determinado momento, essa relação de confiança ganhou um upgrade, porque eu o convidei para ser patrocinador da segunda edição, ou seja, a edição piloto, uma das primeiras edições piloto do Café Esotérico. E ele gostou tanto daquilo que ele viveu nesse início desse projeto, né, do ecossistema, que ele pegou e falou assim: cara, isso é muito mais legal do que a gente está acostumado a viver nos grupos de networking que a gente frequenta. Então, conta comigo que eu tô dentro. Falei, poxa, que legal. Tanto que hoje, até hoje, a Giftify ainda é uma das principais patrocinadoras do Café Esotérico, que teve aí sua última edição recente. E aí, pouco tempo depois, acho que não deu nem um mês depois dessa edição em que ele foi um dos apoiadores do Café Esotérico, veio o convite para a gente somar forças na Giftify. E é engraçado, porque a gente até estava comentando em off que um determinado momento da minha vida eu pensei, o que eu vou fazer com o meu diploma de publicidade? Eu quase pensei em rasgá-lo. Minha mãe falou assim para mim uma vez: filha, conhecimento nunca é desperdiçado. E minha avó também sempre falava muito isso, né? E aí, quando veio esse convite, eu peguei e falei, ó lá, né? Tá aí a oportunidade de repente, exercitar essa veia criativa que sempre faz parte da minha vida, de uma forma mais ativa. E aí eu acredito que faz muito sentido, até porque os meus pitches normalmente eles são ovacionados. E aí a gente procura realmente trazer essa criatividade, essa inventividade para personalização desse outbound marketing, que serve não só para os eventos corporativos, mas para os eventos sociais também. Sim. Né? Então a gente vê cada vez mais as pessoas utilizando dessas ferramentas para gerar memórias afetivas em casamentos, em despedida de solteiro, em várias possibilidades, além dos eventos corporativos também. Sim, sim. E às vezes até empreendedora, por exemplo, não tenho equipe, né? Mas faz evento, é palestrante, é consultora, tem os próprios clientes que de repente, né? Ainda mais falando fim de ano aí, é interessante, né? Você pensar em brinde.
para cliente, tem gente que às vezes peca nisso, né? Atende muito bem, mas de repente também ali, né, se faz presente via um brinde, é uma experiência legal pra gente E é trazer pra uma marca, né? Pra coisa agregar a marca, né? e é uma coisa que gruda. Eu falo que, assim, é aquele momento de você alugar um triplex na cabeça do seu cliente e Uhum, grudar no coraçãozinho dele igual um chiclete, né. sim. Então, isso é muito legal, porque, poxa vida, de repente você dá uma caneca, ao invés da pessoa utilizar um copo americano ou qualquer coisa que seja no dia a dia, ela tá lá Exatamente. com E ela lembra de algo. você, né? Tem a marca ali. Exato, é aquele momento que você pega ver a caneca do Protagonistas Cast, na hora vem Shea e Dani, É. É. né. Quem de repente receber um copo térmico nosso, ou uma camiseta, ou qualquer outra coisa que seja, poxa, vai lembrar do Marcelo e da Grace, vai Sim. lembrar de toda, né, a equipe lá da Giftify, vai viver de repente uma experiência com algo proporcionado através das nossas mãos. Aquilo vai remeter àquele momento, e aí vai gerar uma aderência, um engajamento muito maior, porque Sim. aquilo vai ressonar muito mais tempo na mente daquela pessoa, Muito porque mais do que um cartão, às vezes. muito Com O cartão mais. cai A numa atenção e bala. conexão que você gera é outra, né? O pitch que você fez com esse daí, por exemplo, lá no. Vamos contar para ele. Ai, vamos, sim. Porque assim, você agregou, você pegou um brinde que você deu no nosso evento, a Grace foi patrocinadora, então ela trouxe esse brinde. Só que daí ela, na hora de fazer o pitch dela, ela fez uma vivência ali com quem estava participando do evento. Então foi uma forma de, além do brinde que a pessoa já está recebendo, já está marcando, você ainda marcou 2 vezes, porque você ainda trouxe uma história junto com a Gerei ainda entrega, mais né? valor, Mais porque no valor, final conexão, das né? contas, toda vez que a gente, de repente, tira um brinde que já tem um valor agregado maior do que, de repente, outros produtos, não também Sim. desvalorizando quando o cliente tem um budget um pouco mais restrito. Uhum. Poderia ter surtido até o mesmo efeito, mas, obviamente, esse aqui tem um valor agregado maior, ele é uma lembrança de maior durabilidade, e Sim. aí você vai lá e faz um exercício, porque toda vez que você está passando um batom, é aquele momento que você pode falar assim: "Eu me cuido porque eu me amo". Uhum. É uma autoafirmação, inclusive, que potencializa essa ação e gera uma neuroplasticidade muito poderosa. É totalmente diferente de eu só pegar o espelho e falar: "Ai, eu te amo, sua gostosa". Aí lá o sabotador interno vai virar e falar assim: "Nossa, que Para de mentir. farsa. Nossa, você é uma Tipo, você não tem fraude". vergonha de fazer um negócio desse? É. Que ridícula! Porque ele pega, ele vem mesmo e ele quer, né, assim, estilhaçar a tua autoestima. Imagina, de onde você tá tirando essa informação? Sim. Mas se você pega, puxa, vem com seu gloss, com seu batonzinho. "Eu te amo, sua linda. Nossa, como você tá poderosa". Cara, desculpa, o sabotador interno ele vai ficar lá no chinelo, entendeu? É. E aí, além de você colocar a sua marca do jeito que você quiser, você ainda pode colocar um QR Code Sim. Sim. e utilizar essa ferramenta de N formas para Uhum. poder gerar a experiência, porque esse QR Code ele não precisa te levar só para um aglutinador de link, só para o teu WhatsApp, ele pode te levar para uma experiência sensorial online, dependendo do que a pessoa, Sim. Um inclusive, vídeo, de repente, né? desempenha, ou Uma aula. uma música, ou É. uma aula, uma frequência, não Sim. importa, né, A questão é então combinar o brinde com o seu produto, a sua empresa, né, a sua marca. Como é que você passa ainda mais valor da sua marca pra por meio do brinde, né, pra pessoa. exato. E aí a pessoa normalmente ela traz essa demanda para mim, e o lado Ah, bom de ser publicitária muitas vezes é esse, porque às vezes ela não sabe muito bem o o que quê, dá. como, e Você aí ajuda a desenvolver toda essa concepção. Ah, que sim, legal. claro. Se ela de repente não tem a arte, a gente tem como de repente, ou através dos parceiros, ou dependendo do que for, a gente mesmo desenvolve a solução. Tem um caso de uma agência de viagem que me procurou há um tempo atrás, bem no início, inclusive, da sociedade. Aproveitar para deixar um beijo, que ela com certeza vai assistir.
E aí ela vai se lembrar, ela falou assim, nossa, eu queria gerar uma memória afetiva com um grupo de viagens que eu tô levando pra Disney. Só que eu quero que isso possa reverberar de uma forma diferente. Aí eu peguei e falei assim, agência de viagem, grupo pra Disney, tá. A galera pega sempre carimba o passaporte, mas o passaporte não é um negócio que de repente você vai lá e estatela como normalmente o pessoal faz com aqueles quadros de rolha de vinho. Aham. Aí eu peguei e falei, eu vou transformar essa camiseta num quadro tipo rolha de vinho. Aí eu peguei e fui, coloquei o mapa mundi, fiz alguns pins Ai, em que pontos legal. turísticos. Tipo, onde você já visitou? Porque o nome da agência, eu posso falar, gente, o nome da agência? Pode. Chama X no Mapa Viagens. E aí eu peguei, coloquei lá o Coliseu, a Torre Eiffel, vários lugares, Brasil e Aham. mundo afora. Fiz esses pins de uma forma divertida, porque isso também é uma coisa, gente, não adianta, tá? É inerente a esta pessoa trabalhar com bom humor. Então eu trouxe várias coisinhas, claro, de domínio público, tá, gente? Para não causar nenhum tipo de problema com royalties e tal. E aí, pá, mandei para ela, falei: "Olha, eu tenho isso daqui para você. Essa camiseta, ela pode receber pins de verdade, de onde essas pessoas forem viajando E e vai, for grudando na tipo, um própria botãozinho camiseta ali, né. Gente, que exatamente, legal, para adorei. depois que Legal. ela pinar esses lugares e outros lugares, ela pega, vai lá e coloca Completei na minha parede. camiseta. Que E aí legal. ela falou: "Cara, que da hora isso", né, porque ela nem imaginava que É. poderia sair alguma coisa nesse sentido. Da mesma forma que a Cris Gimenez, que é uma bruxona maravilhosa, estive com ela, inclusive no lançamento do livro, A Questão de Pouco Tempo, e ela me trouxe também uma demanda interessante, porque ela tem uma personagem chamada Dona Bru, que assim como ela, adora viajar. E aí ela falou: "Puxa, eu queria de repente que a Bru pudesse interagir mais quando eu tô fazendo os check-ins nas embaixadas onde muitas vezes eu vou né, tal". Falei: "Deixa comigo". Aí ela estava lançando o livro anterior dela, que eu inclusive tive a oportunidade de prefaciar. E aí eu peguei, fui e criei um passaporte mágico, porque a Dona Bru é uma bruxa, né. E aí eu criei um passaporte mágico com o estatuto, inclusive, desse país imaginário, para ela poder, sempre que ela vai carimbar o passaporte da Cris Gimenez, pessoa física, ela possa também carimbar o passaporte da Dona Bru, personagem. Cara, a Dona Bru já tá com vários Que legal. carimbos de lugares por onde a Cris passou recentemente. E foi muito legal. Tem reels disso, inclusive, lá Ai, no que nosso legal. feed, para o pessoal poder conferir algumas coisas meio fora da casinha É, que a porque é gente totalmente faz. fora, né, do contexto. Porque, acho que o maior desafio dos brindes é você fugir Do óbvio. do óbvio, É. né, e isso é um desafio até quando a gente está montando as nossas, né, os nossos eventos, tudo, a gente fala: o "Que que a gente vai dar, né, que não tenha sido dado ainda, né, ou Que dar seja uma que diferente, seja né. diferente, É. traga essa experiência diferenciada", É né. claro que às vezes a gente tem um entrave de quantidade mínima, que muitas Sim. vezes o pessoal dá essa, né, essa emperrada assim e fica meio roda presa. Mas, eu sempre falo, a partir de um, dependendo do bolso do cliente, tudo pode. Uhum. Esse caso do passaporte, ela nunca ia fazer 10. Sim. É. E foi um passaporte especial, com hot stamping, né, colorido, tanto capa contra capa, miolo, todo cheio de detalhezinhos, até para ela poder ter onde carimbar. Sim. Sim. Então é um mini livreto. Então tem um valor agregado, mas como para ela aquilo também tem um valor emocional muito importante, ela sequer questionou o valor do produto. Uhum. Sim. Porque ela viu a arte e ela falou assim: "Cara, ela pagou pela arte e pelo produto". Então é o tipo de coisa que quando o cliente realmente enxerga o valor agregado, ele não Sim. olha para esse detalhe, porque ele sabe o impacto e sensação que isso vai causar lá na frente, Uhum. né.
Como, por exemplo, tem agora, final de ano, às vezes a gente emperra em alguns detalhes como, tipo, quebra de estoque. Principalmente quando é algum produto importado. Hum. E aí, às vezes, tem quebra de estoque por cor, tem quebra de estoque por N possibilidades. E aí, a gente, com jeitinho, sem dar jeitinho brasileiro, mas obviamente fazendo um jeitinho onde realmente o cliente, com lealdade e transparência, ele saiba os caminhos para a gente poder adotar plano A, B ou Z juntos, a gente consiga encontrar um meio termo. Então, quando a gente fala de personalizados, é algo desde o seja bem-vindo ao até breve. E a solução completa ali pro cliente, né? Exato, porque às vezes o pessoal tem aquela dúvida: a Grace só faz brinde? Não. Lá na Giftify Brindes, Marcelo e eu, toda a equipe fazemos impressos, comunicação visual, brindes, uniformes, remessas nacionais e internacionais. Então tem essas veias aonde a gente consegue realmente abraçar o cliente, principalmente aquele que hoje em dia está no marketplace e precisa de soluções completas, né? Então, e aí você envia também pro cliente do cliente, vamos dizer? Ou não? Total. Sim, Se ele nessa precisar, parte de se ele remessas? precisar de repente fazer Tem que mandar lá para um um cliente de malote, Portugal, sei lá. vamos imaginar o seguinte: ele está fazendo uma ação com mentorados de forma híbrida, onde ele não consegue de repente chegar. Eu tenho mentorado em Fortaleza, tenho mentorado na Inglaterra. Lá a gente tem FedEx, DHL e somos franqueados Correio. Muito legal, hein? Então a gente Despacha, né? consegue fazer esse despacho de uma forma que, por exemplo, um Media Kit para um evento XPTO, estamos falando de mentoria em si, mas pode ser de repente um eventão online com transmissão simultânea, presencial, e etc. Tá bom, vamos enviar isso para os influencers que vão participar, e aí a gente faz esse despacho, um malote. Sim. Né? E aí a pessoa, de repente, não precisa se Mas preocupar. quebra um puta de um galho, né, gente? Porque vamos falar Vale que até o você ficar palavrão, né? depois... Vale. Gente, você ficar ali administrando a lista, esse caramba, correio, caramba, pelo amor. Uma das Delega nossas, pra Giftify. É aquele. uma das nossas ideias, adorei. né, de mentoria, né, das mentorias ou da própria CIA, é ter alguma coisa para entregar, né, em todos os lugares, né, e só o fato de ter alguém que possa transportar isso e a gente não tem que administrar, faz toda a diferença. Ai, gente, porque convenhamos, vai pensar e falar assim: será que eu vou contratar portador, empresa fora de app? Será que eu vou contratar app? Tô evitando falar marca porque né, é melhor patrocinar a gente. Patrocina a gente. Patrocina a gente. Aí a gente fala: vou contratar dentro ou fora de app? Não, contrata a gente. A gente se vira de esquentar a cabeça com essa logística. Quanto tempo, E como não, você já pelo amor. produz, né, o produto lá dentro, sei lá, Facilita, é um planner, alguma coisa, você consegue produzir e entregar. Perfeito, né? Sensacional. Então, assim, é bem interessante pensar em todas essas possibilidades, porque por mais que a gente seja pequenininho, a gente tem coração de mãe. Lá a gente sempre fala que sempre cabe mais um. Então, não importa se é pedidinho ou pedidão. A gente vai dar a mesma atenção, porque a gente gosta de trabalhar da forma que a gente gosta de ser atendido, com qualidade e pontualidade. Mesmo quando rola um revés, porque convenhamos, rola. Já vivemos isso juntos, inclusive. A gente foi atrás e tentou converter isso da melhor forma possível. E tem hora que o cliente fala assim: cara, me atendeu melhor no revés do que quando é aquela coisa arroz com feijão que pega, não dá nada de fio a pavio. Então, esse é o tipo de coisa que, inclusive, até o Marcelo, ele perde o sono completamente quando a coisa, de repente, dá uma virada no giraia. E aí ele fala assim: não, peraí. Aí, né, ele fala: epa, vamos resolver o negócio fazer acontecer. E a gente faz, né? Então, é o tipo de coisa que, para mim, que muitas vezes fico no front, fazendo comercial, toda essa parte mais criativa, por mais que a gente tenha a Aline lá no back-office também fazendo alguns ajustes finos antes do produto entrar em produção, e me dá muita tranquilidade, porque
por estarmos falando de protagonismo, de saia, nada pior do que uma saia justa e você não ter o que fazer. Eu sempre trago uns trocadilhos. Né? Você tá numa saia justa e não ter o que fazer, você não conseguir dar um passo porque de repente você não consegue enxergar a saída. Não, a gente faz a saída acontecer de uma forma ou de outra para todo mundo ficar feliz. Então, Giftify é muito isso, sabe? A gente abraça o nosso cliente para realmente levar esses diferenciais. Porque igual todo mundo faz, de repente você tem lá essas gráficas online, mas elas também deixam na mão, e às vezes quando deixam na mão bonito. Sim. Né? E aí é culpa sua que você não fez a arte certa e faz de novo, te vira, e enfim, exato. Né? E aí a gente vê muitas vezes o cliente vindo até nós com essa dor. Fala assim, ai, cara, o fornecedor me deixou na mão, o que eu faço? Aí eu viro pro meu sócio e falo assim, aí, cara, tem esse circo pegando fogo aqui, dá, não dá? Porque também tem essa, né? Às vezes não dá. Às vezes não dá. Acontece com a gente também, a gente tenta ajudar de tudo quanto é jeito, mas chega uma hora que precisa pôr o pezinho no chão para não, né, assim, para não complicar ainda mais. Isso, até para não atrapalhar mais. Mas é muito difícil a gente dizer não. Porque a gente realmente vai buscar a solução o mais próximo possível do cliente. Legal. Tem caso de dizer não? Tem. Eu disse não anteontem para a Tchelle. Porque ela me trouxe uma solução que dentro do orçamento, mesmo que seja uma programação, exigiria uma quantidade maior. Porque envolve um produto artesanal. Então... é muito difícil, de repente, você virar para um marceneiro e falar assim, eu quero um desse, ou só 10 desse. Porque ele vai falar assim, cara, eu poderia fazer 50 ou 100 desses com o mesmo material. Aí eu otimizaria o custo. Que aí desperdiça, né? Exato. E aí, para mim, que também vejo muito o lado da sustentabilidade, eu venho e coloco os pés do cliente no chão. Falo assim, olha, se eu já tivesse alguma coisa pronta, nacional ou importado, não faz diferença. Porque a gente tem coisas muito legais, né, hoje em dia, eu pegaria. Mas dentro desse viés, nesse momento, aí é melhor muitas vezes falar assim, olha, vou ficar devendo, mas eu prefiro manter a transparência para não ferir o nosso relacionamento. Sim, é muito melhor. E falando de 2026, como é que tá aí os aquecimentos? Ano de Copa, o pessoal já tá... Ano de Copa. Já estão se preparando? Espero que sim, né? Aliás, a gente tem que pensar, como que a gente vai combinar protagonistas com Copa? Então, é um ano que vai ter feriado a valer. Então, é um ano que levanta N flags, assim, de atenção pra gente. Se programar com antecedência para não ficar na mão. Sim. Tanto que entrou um pedido esses dias, véspera de feriado, no dia do feriado. A sorte que eu tava em aquecimento de café esotérico, peguei e tal, e eu falei assim, ó, corre o risco de não dar tempo pro evento que você precisa. Batata, não rolou. Por conta do feriado. Sim. E assim, o cliente tava também super tranquilo com relação a isso. Ele falou, não, tudo bem, eu vou precisar desse material independente deste evento, então mete marcha. Falei, ótimo, beleza. Mas com relação ao ano que vem, considerando a plantação de feriados e eventos e afins que a gente terá, e a retração de mercado também, que a gente vem vivendo desde esse ano, e que já era um prenúncio desde o início do ano, que o mercado talvez pudesse ser melhor trabalhado interno do que depender do externo. Eu acredito que essa tendência segue, da gente focar mais no mercado nacional, por conta dessas, né, novas fulano políticas, espirra de um lado e aí resolve Sim. taxar, e aí fulano fala, vou ficar prejudicado. Não, gente, quando acontecem essas coisas no mercado externo, é o momento de realmente a gente olhar um para o outro e falar assim, então, a gente vai fazer um mojito desses limões aí ou a gente só vai ficar tomando limonada na cabeça? Sem água, sem açúcar,
sem adoçante, sem nada. Uhum. Aí é isso. Então, é aquele momento de chamar, bora tomar um café, vamos organizar, vamos planejar. Até Sim. porque, com um cronograma bem definido, principalmente quando a gente fala de corporativo, não é possível que a pessoa não feche o ano sem uma previsão orçamentária dentro dos eventos que ela pretende, de fato, investir sua marca, sua presença. Então, fazendo esse planejamento antecipado com a gente, é possível garantir prazo, melhor qualidade, melhores preços, quantidade sem quebra de estoque, né? E com isso, obviamente, evitar dores de cabeça, né? Porque a gente realmente trabalha com qualidade e pontualidade. A gente não promete preço. Porque a gente fala que, olha, se for para entrar na briga por centavos, a gente não faz o que faz, né? E Tem personalizar. toda a solução que você tem por trás, não é Exato, só exato. o brinde, né? Só E a o qualidade produto, do sim, é atendimento todo também, exato, né? né? A solução, a arte, toda essa solução que você traz ali tem que ter um valor, né? E aí a pessoa tem que entender Não isso, é né? qualquer um que faz da forma que a gente faz, então, para poder gerar esse acolhimento em um valor também, né, assim, que o produto realmente ele vai chegar lá na mão do cliente e ele vai falar assim: caramba, pensaram em mim, mas pensaram em mim com carinho de verdade. É, Porque a durabilidade, a longevidade do produto acaba também tendo essa, né, assim, prolonga a vida do relacionamento também. Então, é isso que a gente quer levar de consciência para os nossos parceiros. Então, me chama. chama Giftify. É só chama no Zap, que aí a gente aproveita para bater aquele papo e fazer uma prestação de serviço adequada para o seu momento, para o seu bolso, porque é possível. Que legal. E, gente, estamos chegando no finzinho já, acredita? Mas e ainda tem a pergunta, né, Dani? Tem pra a fazer? pergunta de $1 milhão. Pergunta. Eu vou perguntar? Pergunta, já perguntei bastante. Já vou perguntar, então. Então, pensando aí, você já falou em um momento, né, qual que foi o momento que você deixou de ser espectador e passou a ser protagonista como terapeuta? Agora você vai trazer esse olhar como Giftify. É verdade. Eu acredito que foi justamente quando eu me apropriei dessa criatividade. Porque às vezes a gente acha que quando, pelo menos fazem a gente acreditar, quando a gente é 40 a mais, que a gente tá ficando obsoleto. E hoje eu percebo que toda bagagem de vida me trouxe um arcabouço ferramental para criar possibilidades muito maior do que a minha versão de 20 e poucos. Mas muito maior. Sim. Então, hoje, essa liberdade de criar é uma brincadeira muito gostosa para minha criança. E acho que é por isso que eu atendo cada cliente com um puta Carinho. tesão, sabe? Aí vale o palavrão também. Tô pegando a licença poética, né? Mas da gente aproveitar para ativar esse borogodó e realmente enaltecer as nossas parcerias. É tão gostoso quando a gente vê que nem o efeito do cartão, e eu falo que é o efeito Giftify, né? Quando a galera vê e se encanta com aquela experiência proporcionada. Cara, um espelho. E você vê depois de tempos, o pessoal, puxa, Foi né? tão Foi tão legal. legal aquele dia com o espelho. Você vê. Né? Então, assim, gerar esse encantamento é algo que me move. É um dos motivos pelos quais eu boto meus 2 pezinhos para fora da cama todo dia de manhã. Porque além de gerar entretenimento através do autoconhecimento, esse encantamento através de produtos pelo nosso serviço é sensacional. Que legal. Maravilhoso. Muitas histórias, né? E foi Querida, foi um prazer uma delícia tê-la ter conosco vocês. novamente. Ai, eu amo vocês. Nós Amamos também. também. E você que tá aí em casa, gostou, né? Claro que gostou, porque não tem como não gostar, né? Um conteúdo riquíssimo aqui, trouxe vários insights para você, não só sobre brindes, mas como você encantar os seus clientes. Então,
Se gostou, já manda seus comentários, já coloca um monte de coraçãozinho aí nesse episódio e siga a gente, né? E um beijo. Obrigada.